Foi. Fala, galera, tranquilos? Vamos começar a aulinha de hoje conversando sobre forças intermoleculares. Vamos lá. A gente falou 2 semanas atrás, nós terminamos de falar de ligações interatômicas. Ligações interatômicas são ligações entre átomos, interatômicas, entre átomos. Então, são aquelas ligações que vão ser entre átomos de mesmos elementos ou de elementos diferentes. E aí a gente tem a ligação metálica, que é só entre metais, ligação iônica, que é só entre ametais e metais, ou metais e hidrogênio, e a ligação covalente, que é entre ametais ou ametais e hidrogênio, certo? Vimos esses 3 tipos de ligações, que são entre diferentes tipos de átomos. Aí a gente falou de polaridade, e nós vimos também 2 tipos de polaridade. Nós vimos polaridade quanto à ligação, que a ligação ela vai ser polar, a ligação entre 2 átomos, vai ser polar quando os átomos forem diferentes um do outro, de elementos químicos diferentes, e vai ser apolar quando for do mesmo elemento químico, porque aí não vai ter a diferença de eletronegatividade e vai ficar todo mundo feliz, porque não vai ter como um puxar mais forte que o outro, aqueles elétrons ali, então a ligação vai ser apolar. Mas a polaridade também existe quanto à molécula. Vocês viram que quando eu tenho que... tem aquelas diferentes estruturas, geometrias e tal, e quando os vetores de força de atração dos átomos não se anulam, ou seja, quando tem uma força resultante da atração entre os átomos e os elétrons, eu vou ter uma molécula polar, quando eu tenho essa força resultante. Mas quando eu tenho os vetores se anulando, as forças se cancelando, os átomos puxando os elétrons com as mesmas forças, a molécula ela é apolar. Beleza? Vimos esses 2 tipos de polaridades. Agora nós vamos ver forças intermoleculares. Intermoleculares, entre moleculares, moléculas. Ou seja, vão ser forças entre as moléculas. Pita, mas tem diferença entre força interatômica e intermolecular? Tem. Interatômica, você vai estar relacionando 2 átomos. Intermolecular, você vai estar relacionando 2 moléculas. E cada molécula é formada por vários átomos, por 2, 3, 4 átomos diferentes. E para isso, a gente vai ter que resgatar o conceito da semana passada, que é o conceito de polaridade. Tá legal? Então, vamos resgatar aqui. Primeiro, o que são compostos moleculares? Compostos moleculares são todos aqueles compostos que são formados por moléculas. É isso. Compostos moleculares são aqueles que são formados por moléculas. E uma molécula, por si, é formada por átomos. Temos aqui, por exemplo, a água. O que é a água? A água é um composto molecular, que é formado por moléculas de H2O. Várias moléculas de H2O que interagem entre... Perdão. Tô fanho. As moléculas de água interagem entre si por forças intermoleculares e elas, cada molécula tem átomos interagindo entre si por forças interatômicas. São forças interatômicas covalentes e a força intermolecular que as liga é o que a gente vai ver em seguida mais pra frente. Tá bom? Aí, dependendo da polaridade de cada molécula, e do tipo de ligação que formam essas moléculas, do tipo de ligação que une os átomos, eu vou ter uma força intermolecular diferente, que vai unir essa molécula a outras semelhantes. Então vamos lá. A gente vai começar a pensar algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, todo composto molecular, toda agregação, toda junção de moléculas, tem 3 estados físicos. Que estados físicos são esses? Gasoso, líquido e sólido. São 3 estados físicos, são 3 formas de agrupamento, de agregação das moléculas. Se as moléculas estiverem muito juntinhas, elas estão no estado sólido. Estão bem pregadinhas uma na outra, começa a ficar sólida, mais difícil de atravessar. Se elas são um pouco mais separadas, mais coladas ainda, elas já estão no estado líquido. Você consegue separar com mais dificuldade, com mais facilidade. E quando elas estão no estado gasoso, elas estão bem distantes uma das outras, mas não quer dizer que elas estejam separadas. Elas estão distantes, mas elas continuam interagindo entre si. É só que a distância delas é um pouco maior. Tá bom? Mas vamos lá. Propriedades visíveis. Alguém pode me dizer qual seria uma propriedade visível dos compostos no estado gasoso? Propriedade visível é qualquer coisa que você pode enxergar um composto no estado gasoso e reconhecer aquele composto daquela forma. Por exemplo, eu olho para o ar e o ar é desse jeito. Alguém consegue me dar uma característica para como é o ar, por exemplo, no estado gasoso? Vapor. Vapor, isso, boa. Quando você vê um vapor, você está vendo ali um composto molecular no estado gasoso. Está ali na forma de gás, na forma de vapor.
Fumaça Boa. também entra? Fumaça também entra, é também uma forma de agregação do estado gasoso. Muito bem. Mas eu vou adiantar para duas coisas específicas: volume e forma. No estado gasoso, as moléculas têm volume variável. Por exemplo, você pode juntar um balão e você pode colocar esse balão em qualquer forma possível. Aquele balão, se você encher o balão, você vai conseguir colocar ele em qualquer formato. Vai depender do formato do balão. Então, o gás em si não tem uma forma definida. Ele vai ter uma forma muito alterável. E o volume também. Porque o volume que o gás ocupa depende do local em que ele está armazenado. Por exemplo, se eu tiver uma garrafa d'água de 2 litros, uma garrafa d'água de 2 litros, e eu colocar um gás lá dentro, vamos dizer que eu coloco o gás dióxido de carbono, CO2, o gás carbônico. Se eu botar o gás carbônico ali dentro daquela garrafa de 2 litros, independentemente de quanto dióxido de carbono eu colocar, o volume vai ser 2 litros. Por quê? Porque ele vai tentar se adaptar ao volume do recipiente. Concordam comigo? O gás, quando estiver lá dentro, ele vai tentar se expandir e tentar ocupar todo o espaço da garrafa de 2 litros. Então, independentemente de quanto dióxido de carbono que eu colocar ali, ele vai ocupar 2 litros. Óbvio, se eu colocar muito, vai ter uma hora que pode ser que estoure a garrafa, porque a pressão subiu muito. Tá bom, mas o volume continua sendo de 2 litros. Beleza? Alguma dúvida quanto a essa parte aqui? Volume e forma? Beleza. Agora, no estado líquido. Vamos tentar focar no volume e na forma. No estado líquido, vocês acham que o volume e a forma são variáveis, são invariáveis? O que vocês acham? A forma é variável, não é? Boa. Isso aí, Mariana. A forma é variável, porque uma água, você pode colocar 300 ml de água num copo, ou você pode colocar 300 ml de água numa caixa. Dos dois jeitos eu vou ter 300 ml. Ou seja, a forma está variando. Mas se eu estou com o mesmo volume em formas diferentes, significa que o volume não é variável. 200 ml de água é 200 ml de água em qualquer recipiente que eu colocar. Posso colocar num recipiente circular, num recipiente quadrado, triangular, eu vou ter 200 ml de água. O que vai estar mudando é só a forma. Então eu posso dizer que o volume no estado líquido é fixo e a forma é variável. E no estado sólido? O que vocês acham? Pense no estado sólido como algo bem forte mesmo. Oi, Mariana? Ambos são fixos? Ambos são fixos. O volume é fixo e a forma é definida. Aquilo que é sólido, meu potezinho de minâncora para matar minhas acnes. Ó, tem um sólido aqui, ó. É um recipiente cilíndrico e é sólido. Tem um volume fixo e uma forma definida. A forma que ele ocupa é uma forma cilíndrica. E o volume, ele vai ocupar esse volume em qualquer lugar que eu bote ele. Em cima da minha mesa, em cima do sofá, embaixo da água, ele vai ocupar o mesmo volume. Beleza? Essas propriedades são importantes por quê? Porque vocês começam a ajuda vocês tanto em Química 2, lá com o Ian, quando eu estiver falando de gás, etc., coeficientes, e também vai ajudar vocês a entender a organização das moléculas, tá bom? Mas aí, para a gente entender por que isso acontece, a gente tem que ver o modelo microscópico de cada um. No estado gasoso, cada bolinha dessa é uma molécula, tá bom? Não é um átomo. Cada bolinha dessa daqui é uma molécula, não átomos. Então, cada bolinha dessa está mais afastada no estado gasoso. Elas estão exercendo uma força entre si, que faz com que elas fiquem juntas, mas elas ficam mais distantes. Aqui no estado líquido, eu tenho mais próximas. Ou seja, eu tenho uma força de atração entre elas, que é um pouco maior, o que aproxima elas um pouquinho. E no estado sólido, elas são muito próximas, que tem uma força de atração muito alta. Logo, quando a gente começa a trabalhar em força de atração das moléculas, no estado gasoso, força de atração é muito fraca. No estado líquido, força de atração é consideravelmente forte. E no estado sólido, ela é muito forte, a força de atração entre as moléculas. Então, o espaço entre elas é inversamente proporcional à sua força. Então, se eu tenho uma força muito fraca, eu tenho espaço entre as moléculas muito, muito alto, muito grande. Se a força é um pouco maior, o espaço já diminui. E se a força é muito forte, o espaço é mínimo. O espaço entre duas moléculas num bloco de ferro, num bloco de concreto, é muito pequeno. Por isso que é difícil você atravessar um bloco de concreto. Não tem como você só correr na parede e tentar atravessar o bloco de concreto. Quem assiste X-Men lembra da Lince Negra, que é uma das minhas X-Men preferidas, porque eu gosto do poder dela, que ela atravessa as paredes. Ela simplesmente... A justificativa para ela atravessar as paredes
é que as moléculas do corpo dela, elas se distanciavam numa distância mínima, que elas conseguiam passar pelo espaço entre as moléculas do concreto da parede. É por isso que a Lince Negra atravessava a parede. Em teoria, por isso que o Visão dos Vingadores atravessa a parede também. Que ele meio que faz com que as moléculas do corpo dele fiquem no espaço mínimo e que passem pelo espacinho minúsculo que tem entre as moléculas do estado sólido. A Lumiar, eu acho que é a Lumiar, né? Me perdão, eu já fiz essa pergunta de novo, mas eu não sei se é a Lumiar ou Lumiar. Foi mal pelo nome. Se puder ajudar. Tá bom. Lumiar. Tá bom. A Lumiar. A questão é que, quando tem um estado sólido, as moléculas estão numa distância muito curta entre elas. O espaço entre as moléculas no estado sólido é mínimo, porque a força é muito forte. Então, existe um espaço bem minúsculozinho para você atravessar no estado sólido. O que, em teoria, na vida real, um ser humano não consegue atravessar. Mas no X-Men, no Visão, esses personagens, eles conseguem fazer com que as moléculas do corpo dele consigam passar por esse espaço mínimo. É uma desculpa que não faz sentido, mas que existe na ficção, né? Era só isso, só para vocês entenderem mesmo qual é a distância entre as moléculas. E é por isso que quando a gente fala de organização das moléculas, no gasoso eu tenho uma desordem total, as moléculas do estado gasoso ficam numa desordem muito louca, não tem uma concentração entre as moléculas. No líquido, eu tenho umas moléculas livres, mas um pouco mais influenciadas pelas outras. Por exemplo, quando você está com um copo d'água e você vai virar a água no chão, nossa, quase derramo mesmo. A água, ela começa a... No momento em que uma parte da água começa a cair, o resto das moléculas de água vão caindo juntos. Meio que com a força da gravidade, mas também por causa da força de atração de uma das moléculas atraindo as outras. Então, nos líquidos, as moléculas, elas são livres, elas são independentes, mas elas agem como se fosse uma corrente. Elas têm uma certa influência uma sobre a outra. Não é como no gasoso. No gasoso isso não existe. Eu não tenho essa influência entre as moléculas. Elas elas realizam uma força com as outras moléculas, mas não é suficiente para puxar essas outras moléculas. É basicamente isso. Leandro, você levanta a mão? Levantei. Ô, Pita, isso daí da água, do H2O, tem a ver com além da ligação, né, da H, de hidrogênio, também por conta dessa, não sei se é a palavra certa, dutividade. Que nem, eu sempre penso quando, tipo, no canudinho, que mesmo com a sucção, a água lá não cai, porque ela tá muito junta, eu não sei. Tem uma propriedade específica, mas é por conta disso, não é? A gente pode chamar isso de tensão superficial. Obrigado, é esse os mesmo. líquidos, eles formam superfícies. Mesmo a força, a gente vai falar disso mais à frente. Então eu vou pular para deixar de falar, eu vou deixar para falar de tensão superficial mais para frente, mas pode deixar. Tudo bem. Desculpa. Não, relaxa, tranquilo. E no sólido, as moléculas, elas são relativamente presas umas às outras. Você não tem como quebrar com tanta facilidade uma ligação. O que você faz com uma molécula, aquela molécula que está do lado vai fazer igual. A não ser que você quebre exatamente no meio das duas, né? Mas que é quase impossível. Mas enfim, esses são os estados de agregação das moléculas, as formas de agregação, que vão influenciar, que são influenciados pelo tipo de força. Cada tipo de força intermolecular vai ter uma tendência a fazer um estado específico, justamente pela força dela. Tá bom? Mas vamos falar agora dessas forças intermoleculares, que é o tema da aula de hoje. Forças intermoleculares é o que une duas... Nossa, eu tô muito fã. Meu nariz parou. Pita, Oi. rapidinho, desculpa. Cada força intermolecular o quê? Oi? Cada força intermolecular o quê? Cada força Você falou? intermolecular, ela vai ter uma tendência a ter um estado de agregação diferente. Dependendo da força intermolecular, ela vai ter um estado de agregação diferente. Ela é uma tendência, não é obrigatório. Não é porque a força intermolecular é X que vai ser sempre gasoso. Ela vai ter uma tendência a ser sempre gasosa, tá bom? Mas só tendência mesmo. Tá bom, obrigada. Boa. Aí o Paulo Henrique perguntou se esse espaçamento tem relação com a condutividade. Não, o espaçamento tem relação com a força de atração das moléculas, que é com a força intermolecular. E a força intermolecular é isso. É a força que atrai duas moléculas para elas ficarem juntas.
independentemente da distância entre elas, elas estão ficando juntas. Tem uma forcinha ali que une elas, mesmo que elas sejam um pouco mais distantes. E aí, existem 3 tipos de forças intermoleculares. Força molecular é gravitacional? Não, não é gravitacional. Eu acho que depende, cada força intermolecular tem uma justificativa diferente. Mas eu vou deixar para falar depois também. São 3 tipos de forças intermoleculares principais. São aquelas que caem mais no vestibular. Alguns vestibulares vão lançar uma ou outra, uma SpaceX vai lançar uma íon dipolo, vai ter umas outras diferenciadas, mas a que você tem que saber no geral são essas. A gente pode conversar um pouquinho sobre as outras depois, se tiver tempo. Mas quais vocês têm que saber obrigatoriamente? Interação de polo instantâneo, dipolo induzido, ou também chamam de dipolo induzido, dipolo induzido. A segunda força intermolecular. Interações de polo permanente, ou simplesmente dipolo. E a quarta são as ligações ou pontes de hidrogênio. Eu falei quarta, né? Terceira, nada a ver. E a terceira é ligações ou pontes de hidrogênio. São essas 3 forças intermoleculares que vão reger a grande absurda maioria das forças intermoleculares. Só essas aqui abrangem quase 90% dos casos que tem de forças intermoleculares entre as moléculas, proporcionalmente falando, né? Mas, como eu falei, existem outros tipos de ligações, mas não são tão cobrados em provas assim. Primeira, entre elas, dipolo induzido, dipolo induzido. O que acontece? Já gravem aí. Dipolo induzido ocorre quando? Dipolo induzido ocorre nas moléculas apolares. Beleza? Moléculas apolares. Pita, mas essa polaridade é quanto à ligação ou quanto à molécula? É quanto à molécula. Quando a molécula como um todo for apolar, ou seja, quando os vetores se cancelarem, quando ela for geometricamente cancelável, os vetores tudo bonitinho, eu vou ter uma ligação. Eu vou ter a possibilidade de ter uma ligação de polo induzido, de polo induzido. Ou seja, de polo induzido, só acontece com moléculas apolares? Não. Ela pode acontecer também com moléculas polares. Mas, nas moléculas apolares, só acontece de polo induzido. Vou repetir de novo para caso tenha ficado confuso. As moléculas apolares, elas só fazem ligações entre si, elas só interagem entre si, 2 moléculas apolares só realizam uma força entre si por dipolo induzido. É a única força de atração das moléculas que atua nas moléculas apolares. Tá bom? E como que ocorre... Nossa, eu tô muito fanho. Tá, acho que clareou o canal. Como que ocorre essas interações de polo induzido e de polo induzido? Vamos lá. Basicamente, para 2 moléculas se atraírem, o que tem que ter? Uma tem que ter um polo positivo e a outra tem que ter um polo negativo. E assim as 2 moléculas vão se atrair. Aí elas vão se juntar, né? Vão realizar uma força de atração uma outra. Positivo atrai negativo. Só que, quando eu tenho moléculas apolares, eu não tenho polo positivo, também não tenho polo negativo. E aí, como que faz, Pita? Aí fodeu Bahia. Porque se nas moléculas polares eu tenho polo negativo e polo positivo bem definidos, nas moléculas apolares isso não existe. As moléculas não têm uma definição de polo bonitinho. E é aí que vai agir o dipolo induzido e dipolo induzido. Você tem... Ah, tá, tem. Beleza. Basicamente, isso aqui tá detalhado como que acontece, tá? Para quem quiser saber, tá detalhadinho. Mas vou pular direto para a figura para vocês visualizarem. O que acontece? Olha aqui, essa primeira figura aqui em cima. Esses 2 átomos. Eu tenho os núcleos, o que os núcleos seriam esse vermelho e azulzinho, prótons e nêutrons, e os elétrons em branco ao redor do núcleo, desses 2 átomos. 2 átomos são átomos de moléculas idênticas. São átomos da mesma molécula. Não da mesma molécula, mas... são átomos da mesma molécula, tá bom? Digamos que esses átomos sejam o átomo de oxigênio. Cada átomo desses é um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência, enfim. Vai fazer ligação covalente dupla e vai ficar estável. Mas o que eu quero chegar com esse ponto? Naturalmente, eu não tenho uma formação de polos na ligação. Os elétrons vão estar bem distribuídos e vão estar girando ao redor do núcleo. Mas vocês lembram que os elétrons sempre giram ao redor do núcleo, certo? Os elétrons nunca param. Os elétrons é aquele moleque chato de 8 anos que está no fundamental, que fica correndo no fundo da sala o tempo inteiro. E a professora fica mandando ele sentar, ele não senta, e, enfim, dá uma treta. E aí, o núcleo está na dele e os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Tranquilão. Em algum momento, naturalmente, por
acaso, por ironia do destino, os elétrons se concentram mais em um lado da eletrosfera. Vamos observar esse átomo aqui da esquerda. Ó. Os elétrons foram girando, girando, girando. Acabou que, coincidentemente, os elétrons se concentraram um pouco mais na direita do átomo, na direita da eletrosfera. E eles acabaram se concentrando ali. O que essa concentração fez? Essa concentração momentânea dos elétrons desse átomo da esquerda fez com que os elétrons do átomo da direita fossem meio que repelidos, fossem empurrados para o outro lado. Então, os elétrons estavam girando aqui no átomo da esquerda. Acabou que, puf, do nada, eles ficaram um pouquinho do lado da esquerda. Pete, isso acontece por acaso? Por acaso. Como se os astros se alinhassem e acabou que eles ficassem ali naquele lado do átomo. E eles ficando desse lado do átomo faz com que os elétrons que estão no outro átomo sejam empurrados para outra extremidade. Porque tem força de repulsão entre os elétrons, né? Negativo repele negativo. Então, esses elétrons aqui acabaram se concentrando na direita e empurraram os outros elétrons para a outra direita, do outro átomo. E o que isso fez? Isso fez com que o átomo da esquerda ficasse com o lado direito dele parcialmente negativo e o lado esquerdo parcialmente positivo. Porque tem menos elétrons na esquerda e tem mais elétrons na direita. E o átomo da direita, por causa dessa repulsão, acabou fazendo com que o lado da esquerda dele ficasse parcialmente positivo e o lado da direita ficasse parcialmente negativo, porque é onde foi concentrando os elétrons. Então, essa força de repulsão dos elétrons fez com que os elétrons acabassem empurrando os elétrons do outro átomo, da outra eletrosfera, para um lado mais externo. A Mariana pediu para explicar de novo. Eu não sei se consigo explicar isso de um jeito melhor. Mas, você entendeu que, por acaso, os elétrons se concentram mais de uma extremidade? Se você perguntar, Pita, por que os elétrons se concentram mais nessa extremidade? Não sei explicar. Não existe uma explicação. Os elétrons se concentram naturalmente. Pita, por que eu acordo? Não tem uma justificativa para você acordar. Acontece. Tipo assim, às vezes você prefere ficar dormindo, mas acontece. Você acorda naturalmente, faz parte. As pessoas acordam. E acontece que os elétrons acabam se concentrando em um lado da eletrosfera. E quando eles se concentram nesse lado, eles acabam por agregar os outros elétrons da mesma eletrosfera aqui também. Então, os outros elétrons da mesma eletrosfera vão meio que se concentrando nesse polo parcial negativo e faz com que o outro átomo tenha com que os elétrons dele se repulsam desse lado. Então, esses elétrons do átomo da esquerda, que a gente vai chamar de átomo 1, empurram os elétrons do átomo da direita, ou do átomo 2, para mais longe. Assim, esse átomo da esquerda fica com polo parcial negativo, atraindo o átomo da direita, que está com polo parcial positivo para ele. Então, eu tive a formação de um polo parcial negativo e um polo parcial positivo. Logo, já que eu tenho polos parciais, as moléculas acabam se interagindo dessa forma. É basicamente por isso. Mas vamos lá, Leandro, faça a pergunta. Pita, eu não sei se está certo que você falou que pode ser que não tem uma explicação definitiva, mas possa ser que esse conjunto que se concentra em mais de um lado seja por conta das nuvens eletrônicas na molécula? Tipo, por exemplo, aí nesse caso da água, eu reparei nisso. Por exemplo, você tem a nuvem eletrônica, e aí você tem mais elétrons concentrados em uma parte, e aí concentra. É por conta disso também? Ou está errado? Não, essa nuvem eletrônica não tem nada a ver. Isso aqui é um outro exemplo. Relaxa. Não é bem isso. Mas o que eu queria mostrar mesmo é nessa molécula de oxigênio aqui, ó, O2. Essas nuvens eletrônicas, elas não existem na molécula de O2. Elas existem só na molécula de H2O, porque eu tenho elétrons não ligantes no átomo central. Mas elas não vão valer de nada? Tipo, elas não vão atrair? Elas não vão ficar negativas? Vão. Mas isso é um outro exemplo, é um outro caso. Tá, beleza. Esse caso que a gente está falando são casos onde não tenho nuvens eletrônicas, onde eu não tenho elétrons não ligantes. Tá bom? Tá, beleza. Beleza. Mas é por isso que acontece essa interação. Eu tenho a formação de um polo parcial negativo, que a gente chama de polo parcial momentâneo, que ele é formado por um momento e acaba ele induz o outro átomo a formar um outro polo parcial positivo. É por isso que a gente chama de dipolo induzido de dipolo induzido. Ou de polo momentâneo de dipolo induzido. É basicamente por isso. E aí, o polo parcial negativo de uma molécula
de um átomo se atrai o polo parcial positivo de outro átomo, que atrai o polo parcial negativo de outro átomo, que atrai o polo parcial positivo de outro átomo, e assim por diante. Positivo atraindo negativo. Só que esse dipolo induzido é uma forma muito fraca. É muito fraca. Essa força intermolecular de dipolo induzido é muito fraca. Então já anota aí no seu caderninho que é uma força fraca. Justamente porque não é algo permanente, não é algo fixo, estável. É algo momentâneo. Por acaso da natureza, aquele polo ali ficou negativo. Porque os elétrons se concentraram ali. Beleza? E aí, agora entra no outro caso que o Leandro comentou. Que é no caso onde eu tenho... o outro caso onde eu posso usar dipolo induzido e dipolo induzido. O primeiro caso onde eu posso usar dipolo induzido são quando eu tenho interação de moléculas apolares entre si. O segundo caso é quando eu tenho uma molécula apolar e outra molécula polar. Por quê? Na molécula polar, ela vai induzir o outro átomo a ficar polar. Então, tem uma molécula polar, que é essa molécula de H2O, aqui da direita, molécula polar, a gente já viu. E essas nuvens eletrônicas de elétrons não ligantes, que estão no átomo central, vão repelir os elétrons desse átomo da direita, de oxigênio. E aí os elétrons vão se concentrar mais no átomo da esquerda. Logo, se considerando mais para o lado da esquerda, essa molécula polar induz o outro átomo a ficar parcialmente polar também. Então, vai induzir um lado parcial positivo e outro lado parcial negativo. E aí vai ter a mesma coisa. O negativo vai atrair o positivo, que vai atrair o negativo, que vai atrair o positivo, que vai atrair o negativo, que vai atrair o positivo, e assim por diante. Então, no dipolo induzido, eu sempre tenho isso. Eu tenho uma molécula induzindo a outra a ter um polo parcial. Beleza? Tranquilos? Esse segundo caso aqui também é chamado não de dipolo induzido e dipolo induzido, mas de dipolo permanente e dipolo induzido. Por quê? Porque eu já tenho um dipolo permanente aqui na molécula polar. Já tenho um polo nessa molécula. A outra que não tem. Então, às vezes, chama de dipolo permanente e dipolo induzido. Mas, no geral, eles caracterizam como dipolo induzido e dipolo induzido. Pode falar, Leandro. Desculpa mesmo. Qual que vai ficar mais negativo do que o outro? O apolar que vai induzir o outro, né? Tá. Nessa dipolo induzido e dipolo induzido, eu tenho... As duas moléculas são apolares. Só que, por natureza, uma fica com um polo parcial negativo. Não, sim. E aí faz com que a outra fique com o polo parcial positivo. Beleza? Tranquilo? No outro. Ah, nesse daqui? É. Nesse daqui, as nuvens eletrônicas vão ser o polo parcial negativo da molécula. E o lado onde eu não tenho os elétrons concentrados é o polo parcial positivo. Ah, tá. Beleza, valeu. Beleza? Onde eu tenho mais elétrons, sempre vai ser o polo parcial negativo. Podem usar isso para a natureza aí. Onde eu tenho mais elétrons concentrados é o polo parcial negativo. Onde eu tenho menos elétrons, onde eu tenho um átomo menos eletronegativo, é o polo parcial positivo. Beleza? Podemos ir para a próxima? Vamos lá. Dipolo. A dipolo é mais fácil. Por quê? Ela normalmente acontece em moléculas polares, ela é a mais comum. Ou seja, moléculas que já têm polos definidos, já têm dipolos bem definidos. E os polos vão ser originados a partir da diferença de eletronegatividade. É só isso mesmo. Por exemplo, aqui embaixo tem uma molécula de HCl. A molécula de HCl, que é o ácido clorídrico, tem o cloro, que é mais eletronegativo, e tem o hidrogênio, que é menos eletronegativo. Logo, aquela setinha dos vetores vai estar apontando em sentido do cloro, do hidrogênio indo para o cloro. Logo, o cloro vai ser o polo negativo e o hidrogênio vai ser o polo positivo. E dessa vez não é mais polos parciais. São polos permanentes, são bem definidos. E acaba, como eu tenho polos bem definidos, eu tenho um polo negativo do cloro e o positivo do hidrogênio, positivo vai atrair negativo. E é isso. Outras moléculas de ácido clorídrico vão atrair umas às outras e vão ficar sempre o positivo atraindo o negativo, que vai atrair o positivo, que vai atrair o negativo, e assim por diante. Então, no dipolo-dipolo, eu tenho moléculas com polos bem definidos e que vão se atrair a partir desses polos opostos, né? Vão acabar atraindo umas moléculas às outras.
Ou seja, o átomo de cloro de uma molécula vai atrair o átomo de hidrogênio da outra molécula. Justamente porque um é negativo e o outro é positivo. E por isso que as moléculas vão ficar próximas uma das outras. Sacaram? Beleza na parte do dipolo-dipolo? Ela é um pouco mais simples. É um pouco bem mais direta. Ô, Vamos pra outra. Pita, eu não entendi a parte pela sobra de elétrons não ligantes. Os polos são atraídos. Deixa eu ver. Não, tá. O que acontece? Nesse exemplo aqui, ó. Tá vendo na molécula de água? Eu tenho sobra de elétrons não ligantes no átomo central, no átomo de oxigênio. Beleza? Normalmente, onde eu tenho a sobra de elétrons não ligantes, é onde vai ficar o polo negativo. Porque eu tenho mais elétrons ali. Então, o polo negativo vai ser nessa parte da esquerda da molécula, que é onde estão se concentrando os elétrons não ligantes. E o polo positivo vai ser o do outro lado, onde eu não tenho concentração de elétrons. É só isso. Beleza? Ótimo, então. Vamos lá. E a terceira e última é a ponte ou ligação de hidrogênio. O que é ponte ou ligação de hidrogênio? É a mesma coisa, a mesmíssima coisa que as ligações de polo, mas com uma peculiaridade. Que peculiaridade é essa? Fon. Pera. Fon. Isso aí. Fon. Por quê? Só decorar, só fala. E todo mundo repetindo. Fon. Pode falar. Fon. Fon, é isso. Eu tô fanho, então tá mais difícil de falar. Mas fon é o quê? Flúor, oxigênio, nitrogênio. É fon. Ou seja, lembra, você está olhando uma ligação, uma interação de polo. E tem fon no meio? Tem flúor, oxigênio ou nitrogênio? Tem fon? Fon é F-O-N. Fon, eu tenho... Se eu tiver fon no meio ligado a hidrogênio, eu tenho uma ponte de hidrogênio. Pita, quê? Se eu tiver qualquer um dos três átomos, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, ligados a um átomo de hidrogênio, eu vou ter uma ponte de hidrogênio. Beleza? É bem direto. Se eu tiver uma ligação... Você vai olhar para o átomo. As duas moléculas são apolares. As duas moléculas são polares. Ou seja, eu tenho duas moléculas fazendo ligação de polo. Tá bom. Mas aí você vai olhar. Tem fon ligado a hidrogênio? Se tiver, é uma ponte de hidrogênio. Eu posso ter o hidrogênio e qualquer outro átomo. Se não for um desses três, não é ponte de hidrogênio. É só ligação de polo normal. E se eu tiver qualquer um desses três e não tiver eles ligados ao hidrogênio, eu também não tenho ponte de hidrogênio. Eu tenho uma ligação normal, de polo. E por que fon é tão importante também? Vocês conseguem identificar esse fon, essa ordem de fon, em alguma outra coisa, alguma propriedade, alguma coisa que lembre vocês de alguma outra característica? Desses três átomos específicos? Alguém consegue associar esses átomos a alguma coisa? Alguém? Não é os elementos mais eletronegativos do lá. Fui ontem no Clube Brahma. Isso. Leonardo, Paulo, Maria. É exatamente isso. Fui ontem no Clube Brahma de 6 cervejas por hora. Mas fui ontem no flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses três átomos são os três elementos. Esses três átomos de elementos são os três átomos mais eletronegativos da tabela periódica. E quando eles estão interagindo com o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade é muito alta. É muito alta. Sempre que eu tiver flúor, oxigênio e nitrogênio interagindo com o hidrogênio, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade muito alta. E por causa disso, a ligação de polo não se compara a uma ligação de ponte de hidrogênio. Uma ligação entre flúor e carbono, por exemplo, ou entre oxigênio e carbono, não tem a mesma diferença de eletronegatividade que uma ligação de flúor e hidrogênio. Porque o flúor é muito eletronegativo e o hidrogênio não é tão eletronegativo assim. Dos ametais, o hidrogênio ali é o último, né? Tanto que ele naquela sequência, ele é o último que está na ordemzinha. Logo, essa diferença de eletronegatividade faz com que a polaridade da molécula seja muito alta. Então, eu vou ter a mesma coisa que uma interação de polo, mas com esses átomos específicos que vai formar essa ligação que é a ponte de hidrogênio.
E nessas interações, o hidrogênio sempre vai ser o lado onde vai estar parcialmente positivo. Justamente porque ele é menos eletronegativo. Se ele é menos eletronegativo, ele sempre vai ficar mais positivo, né? Vai ficar com o polo parcial positivo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida quanto ao que é uma ponte de hidrogênio? É só isso. É uma ligação de polo, positivo atraindo negativo, com polos bem definidos, mas onde eu tenho FON ligado a hidrogênio. É só isso. Não tem muito o que discutir. E a justificativa dessa polaridade ser muito alta é pela diferença de eletronegatividade, que são os 3 elementos mais eletronegativos interagindo com o menos eletronegativo, né? Não é o menos eletronegativo da tabela, mas dentre esses é o menos eletronegativo. Tá bom? Vamos lá, então. A Lumiar mandou um linkzinho para cadastrar o pessoal tomar vacina. Cadastrem, galera. Eu vou para São Paulo só para me vacinar. Não, mentira. Mas eu queria. Mas não vou, mas queria. Mas não vou, mas queria. Queria muito. Mas vamos lá. Comparação entre as forças. Então, você que viu as 3 forças agora, mas ficou boiando. Pita, pelo amor de Deus, me salva, não sei o que fazer. Você falou muita coisa, não deu. Ai, Pita, não dá. Tá, enfim. Você vai olhar esse quadro, esse slide, e vai copiar esse slide. Ele tem um resumo do que são as 3 forças. Tá bom? Ele vai estar. Basicamente, se você souber o que está nesse slide, você consegue administrar as forças de acordo com o que as questões normalmente pedem. Tá legal? Então não se desesperem, tudo sob controle. Dipolo induzido, dipolo induzido. É uma força fraquinha. Por que é fraquinha? Porque lembra que é uma coisa do acaso, é momentaneamente, eu vou ter a formação de um polo parcial negativo, que vai atrair um polo parcial positivo, ou seja, uma força fraquíssima. Logo, se a força é fraca, se a interação que une as moléculas é baixa, logo eu vou ter menores pontos de fusão e ebulição. O que são pontos de fusão e ebulição? É aqueles pontos que vão passar do líquido para o sólido, ou do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso para o líquido. Eu vou ter menores pontos de ebulição e menores pontos de fusão. Exemplo disso. O que faz dipolo induzido e dipolo induzido? Que tipo de compostos fazem? Gás oxigênio, gás nitrogênio, o gás flúor, o gás hidrogênio. São todos átomos que são de moléculas, são todas moléculas apolares que fazem ligações entre si por dipolo induzido e dipolo induzido. E são todos gases. Logo, se são todos gases, é porque o ponto de fusão e ebulição é muito baixo. Nossa, eu tô realmente com o nariz muito entupido, rapaziada. Mas vamos lá. Se são todos gases, essa força é muito fraca. Então, normalmente, dipolo induzido e dipolo induzido vai ter a ver com forças fracas. E eu coloquei moléculas apolares, às vezes polares. Por que às vezes polares? É aqueles casos onde tiver uma molécula polar e outra molécula apolar. Aí, como é o caso do gás oxigênio interagindo com uma molécula de água. Aí eu vou ter uma ligação de polo induzido e dipolo induzido, mas também pode ser chamada de polo permanente de polo induzido. Tá bom? E aí, outra força. Dipolo permanente de polo permanente. A força já é média, não é fraca, não é forte. Pontos de ebulição e pontos de fusão médios. E moléculas polares. O que faz ligações de polo permanente e polo permanente? O gás dióxido de carbono, ele faz uma ligação de polo permanente e polo permanente. Pita, mas ele é um gás, então não era para ser fraca a ligação? Então, em teoria, sim. Só que ele não é tão fraca a ponto de ser um gás ainda. Ele é um gás mais porque as ligações covalentes normalmente são gases, no geral, né? Mas, enfim. A força já é média, então as moléculas já tendem a ficar um pouco mais próximas uma das outras. Por exemplo, eu tenho o ácido sulfúrico, H2SO4. As moléculas de H2SO4 são moléculas polares, na sua grande maioria. São polares? Não, H2SO4. Não, perdão, o ácido sulfúrico não. Ácido sulfuroso, que é o H2SO3, que são moléculas polares, fazem ligações de polo permanente e polo permanente entre si, e são todas líquidas. O ácido sulfúrico ele é uma molécula apolar, então ele faz dipolo induzido e dipolo induzido. Mas, enfim. O que você tem que saber é isso daí. Próxima, ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, eu tenho forças altíssimas. A força de ligação de ponte de hidrogênio é muito alta. E tem altos pontos de fusão e ebulição.
e o que define a ponte de hidrogênio é a interação de FON com o hidrogênio. É isso. Quanto maior é a força intermolecular, mais difícil é quebrar aquela força. Mais difícil é quebrar aquela interação, mais difícil é separar as moléculas. E entre forças iguais, quanto maior é a massa, quanto maior for a molécula, mais difícil de quebrar também. É por isso que as ligações carbônicas, aquelas cadeias carbônicas muito grandes, elas normalmente são só feitas de carbono e hidrogênio. Normalmente são dipolo induzido e dipolo induzido. Mas aí, na maior parte das vezes, são compostos líquidos ou sólidos. Mas, se é dipolo induzido, como é que é líquido ou sólido? Se é tudo carbono e hidrogênio, se é apolar, se a força é fraca. Justamente porque, normalmente, as cadeias são muito longas. Se as cadeias são muito longas, é porque a massa é muito grande, então é um pouco mais difícil de quebrar. Aí o Paulo Henrique falou, ao quebrar essa ligação, há perda de elétrons? Não. Quando você quebra uma força intermolecular, você simplesmente separa as moléculas. Só isso, você está separando as moléculas. Agora, quando você quebra uma ligação interatômica, aí sim, aí você está tendo perda de elétrons. Tá bom? Então, quando você fala de interação intermolecular, em nenhum momento você vai ter troca de elétrons entre moléculas diferentes. Moléculas diferentes não trocam elétrons, tá bom? Não tem compartilhamento de elétrons entre moléculas diferentes, você não tem doação de elétrons entre moléculas diferentes. Isso aí tudo acontece numa ligação direta entre átomos da mesma molécula. Beleza? E aí, solubilidade. Solubilidade é uma coisa que vai depender, a gente devia ter falado de polaridade, né? Mas enfim, as moléculas, no geral, elas vão ter compostos. Esses compostos, quando forem polares, quando tiver um composto polar, ele sempre vai dissolver compostos polares. E quando tiver compostos apolares, ele sempre vai dissolver compostos apolares. O que significa? Se eu tiver um solvente, um líquido, que for polar, e eu quiser dissolver alguma coisa, só vai dissolver se for polar também. Se eu tiver um líquido que for apolar e eu quiser dissolver alguma coisa, só vai dissolver se for apolar também. E o que acontece se eu botar um polar com um apolar, Pita? Não vai acontecer nada? Não. É o que acontece no caso do óleo e da água. A água é um composto polar e o óleo é um composto apolar. Então, eles não se misturam. Um não dissolve o outro. Então, tem aquelas duas fases diferentes que a gente já viu, bem clássica, né? O óleo por cima da água, tipo, como se fosse a camada de óleo em cima da camada de água embaixo. Justamente porque o óleo, ele é apolar e a água é polar. No geral, né? Então, eles não vão se misturar, então um não vai dissolver o outro. Mas é comum de se dizer que a água é um composto universal. Então, em alguns casos, ela vai dissolver compostos apolares, mas é muito raro. No geral, isso não acontece. Aqui eu tenho um exemplo da água, da gasolina, do álcool e do querosene, que era para meio que brincar de quem dissolve quem, etc. Mas o que eu quero mostrar para vocês mais é o que acontece normalmente, né? Água e álcool são dois compostos polares, logo eles vão se misturar e vai ter só uma fase. Gasolina e querosene são dois compostos apolares, logo eles vão se misturar também. E a gasolina e a água é um composto polar e um composto apolar e o outro polar. Logo eles não se misturam. E a aula era isso, pessoal. A aula de hoje era isso. Acabamos terminando a aula no timing perfeitinho. Acho que a Isa já está até aí. Mas eu quero lembrar vocês que eu separei os exercícios da apostila, que estão no direcionamento. Acabei esquecendo de botar no slide os exercícios. Mas no direcionamento da aula no site estão os exercícios bonitinhos que seria legal vocês fazerem. E lembre-se, qualquer dúvida de exercício da apostila ou da própria lista, podem mandar mensagem para mim, tá bom? O importante é que eu quero que vocês façam os exercícios. Não quero que vocês deixem de fazer. Quero que vocês sempre façam e tentem tirar dúvidas comigo, porque assim eu sei o que vocês estão pegando mais, o que vocês estão pegando menos, o que eu tenho que tocar mais nas aulas. Mas, no geral, é isso, pessoal. Leandro, pode falar. Ô, Pita, deixa eu perguntar, você pode dar o exemplo de novo de força do dipolo induzido e dipolo induzido, os exemplos? Dipolo induzido e dipolo induzido são, no geral, gases. Gases sempre vão ser dipolo induzido e dipolo induzido. Gás oxigênio, porque são moléculas apolares. O gás nitrogênio, moléculas apolares. O gás hidrogênio, moléculas apolares. Só não vai ser dipolo induzido e dipolo induzido quando a molécula não for apolar. Como é o caso, por exemplo,
de um gás do dióxido de carbono, que é um gás, mas que é de moléculas polares. Tá bom. Tá Obrigado. bom? Então é isso, pessoal. Um beijão pra vocês. A gente se vê semana que vem, eu espero. Na real, eu não tenho certeza, né, se meu trabalho vai começar ou não. Era pra ter começado ontem, mas tô de férias, eu acho. Meu chefe me deu férias adiantada. E é isso, pessoal. Semana que vem, qualquer coisa, tá aula gravada. Mas fiquem atentos e me chamem, façam exercícios. Beijão. Beijos.